Na época em que você foi secretária da Educação do Rio de Janeiro, teve um aumento, né? O índice de desenvolvimento da educação básica, na prova do índice de desenvolvimento da educação básica, o Rio subiu 22%. Como é que isso foi possível? Bom, Você tem a você consegue entender? eu acho que cada detectar? não existem balas de prata, uma coisa que se fizer essa uma coisa, tudo muda na educação, né? Tem um pesquisador canadense que eu gosto muito, Michael Fullan, que ele fala que tem que construir uma estratégia sistêmica ou coerente. Então, a gente tentou atuar em várias frentes ao mesmo tempo. Então, o que a gente fez? Em primeiro lugar, foi plotar, até a gente fez um exercício, meu time, de plotar no mapa as escolas e olhar para o desempenho de cada uma. Porque tem um índice que mede, que é uma contribuição muito importante do Todos pela Educação, de verificar como que eu posso medir se essa educação é de qualidade ou não é. Tem dois fatores que tem que se equilibrar e que estão presentes no índice. Um deles é as crianças estão melhorando em leitura e interpretação de textos, que demanda não só português, mas também um repertório cultural e científico. Segundo lugar, elas estão aprendendo a pensar matematicamente, então isso é um dos componentes do índice. E o outro, elas estão indo para frente na escola. Por que ir para frente? Porque se elas estiverem abandonando a escola e eu só estou medindo os que sobreviveram na escola, eu estou me auto-enganando. E se o diretor, para ter um índice melhor, está reprovando todo mundo, artificialmente, eu também estou medindo coisas. Então, ele tenta equilibrar essas duas coisas. O que a gente constatava no Rio de Janeiro é que a permanência na escola tinha dado uma melhoradinha, mas a aprendizagem não. Então, olhando no mapa, ficou claro que escolas que estão em favelas conflagradas, onde há o narcotráfico ou as milícias, o desempenho era muito inferior. Compreensível. Mas são as crianças que mais precisam do efeito escola. Então, a gente fez o seguinte: professor que fosse ensinar nessas escolas ganharia mais. Nós criamos um prêmio anual de desempenho, não para as escolas que estavam mais bem colocadas, mas para as escolas que mais avançaram, para as escolas que atingiram uma meta de avanço em relação a como elas estavam. Mas se tivesse numa escola dessas, que nós passamos a chamar de escolas da manhã, o prêmio era em dobro. Então, com isso, muitas coisas melhoraram, mas, ao mesmo tempo, mudamos como é que selecionávamos diretores, a formação dada para os diretores, como que a gente trabalhava a formação continuada em serviço dos professores, o material que ia apoiar as aulas. Então, criamos a Educopédia, que era uma plataforma de aulas digitais com a tecnologia da época, feita pelos nossos próprios professores. A Federal do Rio de Janeiro ajudou a preparar os professores de como fazer aulas digitais. Então, você tinha aulas bastante interessantes dentro de sala de aula, projetados. Então, e criamos uma escola inovadora de Fundamental 2, que dialogasse mais com a adolescência. Muito mais educação mão na massa, caminhando para o ensino em tempo integral nas escolas de Fundamental 2 inicialmente, e melhoramos a educação infantil, inclusive quebrando um mito de que não pode alfabetizar na pré-escola. Pode, desde que seja lúdico, desde que não seja enfileirar carteirinhas e mandar as crianças copiarem do quadro. Então, foi uma série de mudanças que a gente fez. Eu estava com um time muito bacana, muitos deles professores que já eram da rede e que ajudaram a transformar a educação do Rio de Janeiro.